Olá, amados irmãos, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Pastor Elias Santos com mais uma ministração do poder supremo de Deus, mais uma mensagem apostólica, mais uma mensagem expositiva. Vocês estão bem? Graças a Deus. Deus começou a agir, Deus começou a fazer justiça no nosso Brasil. Vamos continuar orando, povo de Deus, povo do bem, povo de Deus, vamos continuar orando. Amém? Deus é amor, mas também Deus é justiça. Irmãos, eu fiz uma live, eu fiz um vídeo aí falando sobre línguas estranhas. Ore pelo menos uma hora. Jesus disse, você não pode orar pelo menos uma hora. Ore pelo menos uma hora em línguas estranhas. Vai edificar você, vai te aproximar do Espírito de Deus, vai te encher do Espírito de Deus. Orar em língua edifica a si mesmo. Amém? Você fala diretamente com Deus. É uma comunicação com Deus. Eu quero continuar. Hoje eu quero ler carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Muito conhecido, né? Hoje eu quero trazer revelação deste capítulo. Não vou ler o capítulo todo, talvez eu leia. Quero trazer a revelação deste capítulo 13 do apóstolo Paulo, desta epístola do nosso apóstolo da graça, apóstolo Paulo. Olha só, o amor é o dom supremo. Que amor? O amor eros de um homem com a mulher? Não. O amor filéu de um pai com o filho? Não. O amor de Deus, o amor ágape. Olha só, o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim: ainda que eu fale as línguas dos homens, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, língua estranha, língua dos homens, poliglota, inglês, português, espanhol, aramaico, ainda que eu falasse a língua dos homens, que essa língua são dos homens, Deus deu aos homens. Vou tomar um cafezinho. E o apóstolo Paulo vai mais adiante. E a língua dos anjos. Qual é a língua dos anjos? Rabachuri canta, rabachuri canta, rabachuri canta, rabachuri canta, rabachuri anda, rabash. É a linguagem, é a comunicação direta com Deus. Você vai falar em português com Deus? Não. A linguagem que Deus, a comunicação direta com Deus é a língua estranha. Rabachuri anda, rabachuri canta, rabachuri. Fale em língua, irmão. Tenha vergonha. A pessoa não tem vergonha de andar nua aí. O homem não tem... Homem não, né, irmão? Deixa eu quieto. O homem não tem vergonha de andar com a roupa de mulher. A mulher não tem vergonha de andar com a roupa de homem. Como é que nós vamos ter vergonha de falar? Se mandar falar no ônibus, eu falo no ônibus, no busão lotado, no metrô. Aonde mandar, não. Nos ensinaram que a gente não podia falar, programação em rádio. Quantas vezes eu estava fazendo programação em rádio, vinha aquela vontade de falar, mas eu me lembrava dos meus ensinamentos. Não posso falar não, vai envergonhar, não sei o quê. As coisas de Deus não envergonha. Envergonha para quem é do diabo. Quem é do diabo vai se envergonhar com as coisas de Deus. Quem não é, não vai se envergonhar. Quem é carnal, se envergonha com as coisas espirituais. Mas quem é espiritual não se envergonha com as coisas espirituais. Então o apóstolo Paulo diz, ainda que eu fale as línguas dos homens, ele bota logo ele, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Lá está vazia, faz muito barulho, mas não tem nada dentro, né? Sem o amor. Agora, o amor também é justiça, né? É o que está acontecendo. Ah, pastor, o senhor fica falando aí, não sei o quê. Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas é justiça. Enquanto muitos aí, eu me lembro tudo coopera para o bem-estar daquele que ama a Deus. O cidadão foi calçar o sapato, e não tirou o cadastro, né? Não tirou o cadastro, né? E ele forçando, resumindo, o sapato abriu, estourou, né? E ele, eita, e agora? Aí levou para o sapateiro.
Chegou lá, o sapateiro agradeceu a Deus. Senhor, eu te agradeço. Aí ele disse, por que o senhor está agradecendo isso? Porque eu tava precisando desse valor agora para comprar leite para minha filha e não tinha, e chegou agora, tá vendo? Então aquele homem, aquela coisa que ele fez ali, cooperou para que o servo de Deus lá tivesse aquele dinheiro de comprar o leite. Então tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Então não reclame. Então, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, se não tiver amor, é uma lata vazia. Serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Eu não vou me aprofundar muito para a mensagem não ficar muito extensa. O celular aqui não está aguentando muita coisa não, né? Mas vamos embora. Olha o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Um profeta, ainda que seja um profeta, tem o dom de profetizar. Deus deu o dom. É importante ter o dom, mas é importante ter o dono do dom também. Tem muitos aí que estão fazendo prodígios, maravilha, mas vai chegar na presença de Deus, ele vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. Mas eu não curei no teu nome, mas eu não profetizei sim no meu nome, mas você não tinha intimidade comigo. Uma coisa é pegar meu documento e sair por aí, fazendo conta no meu nome. Outra coisa é andar comigo e eu assinando, né? Então uma coisa é ter o dom, outra coisa é ter a presença de Deus, né? A mulher casa, o marido supre tudo, mas ele não está lá. Então ela trocava tudo pela presença dele. Então uma coisa é ter o dom, outra coisa é ter a presença do Eterno. Eu não abro mão, Davi não abria mão da presença de Deus, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Já Saul não se preocupava. Saul não se preocupava com a presença de Deus, só se preocupava com o trono. Davi se preocupava. Davi dizia, tire tudo de mim, só não tire a sua presença. Eita, hoje é hoje. Olha só, tem mais. Tem mais. Cafezinho aqui, né? Vamos embora. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, o homem não é fraco não. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Está vendo que o amor caminha junto? O amor, quem ama diz o que? A verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Jesus. Por que Jesus falou isso? Porque amava os seus discípulos. Jesus falava para os discípulos. Jesus falava para os judeus que cria nele. Então Jesus falava para os discípulos. Não era? Então, quem ama diz a verdade. Você ama a sua esposa? Chame ela, converse com ela com jeitinho para ela não ficar brava. Minha filha é assim, assim, assim. Você, minha irmã, minha amada irmã, você ama seu esposo? Está vendo que seu esposo está tratilhando um caminho torto? Chame ele, meu velho, meu filho, meu amado, meu velho, meu amigo, meu irmão, camarada. Chame ele, converse com ele. Olha, meu velho, o negócio não está bom não, eu te amo. Eu poderia ficar calada, mas eu te amo, eu quero que você vá para o céu comigo. Então, isso é a verdade. Agora, na mentira, passar a mão, tá chegando dinheiro em casa, tá chegando a feira em casa, não quero saber de onde vem. Não quero saber de onde vem. Aí quando pensar que não, a polícia chega e enquadra o teu marido, e aí? Ou então a mulher, né? A mulher chega com dinheiro em casa, não sei o quê, o homem não está nem preocupado. Tem que vigiar, né? Quem ama, conversa. Quem ama, a Bíblia diz que o marido vai dar a vida pela esposa. Então, se ama, minha filha, você está fraca, você não está orando mais, você orava mais. Você se lembra quando você orava mais, como as coisas era melhor, você está orando menos, você está ficando pelos cantos da parede. Não deixa que o mal, a depressão, não deixa, lê a Bíblia, tenha seu devocional. Quem ama sempre tem que estar olhando, cuidando. Os pais que amam os filhos. Não se preocupe em deixar riqueza, fama, não. Se preocupe em deixar o ensinamento da palavra. Se preocupe em deixar o exemplo. Aí eles vão dizer assim, meu pai onde estava lendo a Bíblia, meu pai onde estava cantando, meu pai era um homem de Deus. Muitas vezes só tinha um terno, mas era um homem de Deus, não mexia nada de ninguém. Eles vão contar esse testemunho para todo mundo. Aonde chegar ele vai dizer, meu pai é exemplo.
Coloca uma pessoa como exemplo, ele vai dizer, meu pai nunca pegou nada de ninguém, minha mãe cuidava da gente, eu mesmo, minha mãe é um exemplo para mim. O maior exemplo que eu tenho abaixo de Deus é minha mãe. Ela tinha duas saias, pegava uma saia e ela costurava, fazia uma roupinha, e olha, pequenininha, dava para mim ir para o colégio, para se apresentar no dia da formatura, tudo, porque não tinha. Então, eu vou contar meu testemunho qualquer dia aí, né? O diabo já tentou me matar quando eu era criança, nasci laçado, né? Todo mundo dizia que eu não ia dar para nada, um monte de coisas. Mas hoje eu estou aqui pregando a palavra, hoje eu estou aqui, quantas pessoas me seguem aí e vão continuar seguindo, porque o que a gente fala é algo que vem do céu, não é algo que vem da nossa inteligência, não é algo de mim, eu não tenho nada mesmo. Eu tenho minha fé eu tenho. Eu creio, eu tenho minha fé de orar por você agora e Deus te curar. Essa fé eu tenho, ninguém rouba de mim. Vamos embora. Verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso nada disso me aproveitará. Fazer caridade é bom, continue fazendo, mas não é só caridade. Eu entrego cesta básica, eu entrego donativo, eu entrego isso. Continue fazendo. Isso é o direito, dever do cidadão. Agora, se você não entregar a vida para Jesus, se você não entregar a cesta básica e falar de Jesus, não está adiantando de nada. Você está entregando o alimento, mas você não está falando de Jesus, não está fazendo nada. Está alimentando a pessoa para ficar forte, para ir usar crack, usar droga. Eu já fiz muito esse trabalho na rua. Levar comida para os moradores de rua, né, viciado de rua. Mas antes a gente pregava a palavra. Porque não adianta levar pão, cachorro quente, isso, aquilo, manguzá, sopa. Não adianta, eles se fortalecem para ir fumar. Fumou uma pedra, está forte, vai fumar duas. Então você tem que pregar a palavra. Você tem que... A palavra, o alimento eterno, dá o alimento material e o alimento eterno. Amém? Então, mesmo que... O apóstolo Paulo deixa muito claro, ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, o amor é isso, de entregar a palavra, de falar a palavra. Seu filho, eu não quero nem saber, meu filho já de maior, ele faz o que quiser. Não. Até na casa dele eu vou, só não vou desligar a televisão dele, desligar o som dele, mas eu vou, digo, meu filho, isso aí tá te edificando em quê? Você está crescendo em quê? Você está crescendo para cima ou para baixo? Ninguém cresce para baixo, né? Um bom entendedor já dá para entender. Você está andando para frente ou andando para trás com esse comportamento seu. E se estiver na minha casa, vá fazer na sua casa. Aqui não. Isso é amor. Isso é amor. É amor. Minha filha, que conversa é essa? Você está conversando com quem? Você sabe com quem você está conversando? Aí fica conversando, de repente está conversando com uma pessoa do mal, que existe bem e mal. Existem as pessoas das trevas e existe a pessoa da luz. Existem pessoas aí que são das trevas. É pelos frutos que se conhece. A pessoa está vendo ali tudo que está acontecendo, não, mas a gente segue ele. E é velho também vira canalha. Se ele não se aprumou, vai envelhecer sendo canalha, sendo uma pessoa do mal. Aquele que é do mal, ele envelhece. É novo do mal, envelheceu do mal. Aquele que é do bem, é novo do bem, envelhece do bem. O canalha também não envelhece? Envelhece. A gente vê cidadão aí com a bengalinha aí, você, deixa, eu não vou nem falar, né? Quais os seus princípios? Aí ele vai abrir a boca e vai mostrar. Durante toda a vida ele pregou aquilo ali. Então, o que espera para ele, a gente já sabe, né? E para eles, lá ele, né? Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me será aproveitado. Não aproveita de nada. Verso 4. O amor
é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme. O cidadão aí, um ciúme louco, cheira a roupa da mulher, tudo. Isso não é amor, não. A cidadã aí, a senhora aí, com ciúme do marido, e chegou com um perfume estranho, não sei o que, isso não é amor, não. Isso é sentimento de propriedade, é meu, é meu, é meu, é meu, não. Né? Olha aí, arde em ciúme, não se infama, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente. A pessoa que se conduz inconvenientemente, denigrindo a imagem do outro, envergonhando o outro, é inconveniente, irmão. Palavra de baixo escalão, porque a pessoa tem um dinheirinho a mais, porque a casa é melhor, aí é inconveniente com aquela pessoa. Não procura os seus interesses, não se espera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Ué, olha aí, olha aí. A gente não quer falar, mas não se alegra com a injustiça. A balança pesa mais para um lado, né? Pesa mais para um lado. Não, fulano pode fazer tudo, fulano pode roubar, fulano pode fazer tudo, né? Então, glória a Deus que a justiça de Deus está sendo feita no Brasil. Amém? Mesmo que já seja nos últimos tempos, Jesus está voltando, mas a gente está vendo aí que Deus não dorme. Deus não dorme, irmão. Deus não dorme. Você vai ver aí, você vai ver. Você vai ver Abaxeira e Andarás. Você vai ver aí muitos aí, semideus, se comportando em semideus. Você vai ver aí, ó. Muitos não vão nem ser presos, muitos vão morrer, tirar a própria vida. Tanto mal que fez, quantas pessoas que prejudicou, que ele mesmo, a mente, vai ser seu próprio juiz. Você vai ver, pode contar o que eu estou dizendo. Olha aí. Não se alegra com a injustiça. Quantas pessoas se alegrando com a injustiça? Deus é maravilhoso, irmão. Deus não deixa nada oculto. Eu não quero entrar nessa área, mas Deus não deixa nada oculto. Você vê que está tudo liberado hoje aí. A gente sabe quem é do bem e a gente sabe quem é do mal. Não tem justificativa da pessoa dizer, eu me enganei. Não, está estampado aí. A rede social, a internet veio, Deus permitiu para descortinar, para mostrar quem é cidadão do bem e quem é cidadão do mal. Existem dois cidadãos, né? O do mal e o do bem, né? Então fuja, só faça orar pelo cidadão do mal. Não caminhe com ele, porque ele está indo para o precipício e vai te levar também. Você andar com uma pessoa que fala mal de casamento, fala mal de família, fala mal da instituição, da igreja, fuja desta pessoa. Pode ser bonita, pode... Não ia dizer a palavra, mas não vou dizer. Pode cuspir ouro. Fuja. Pessoa que denigre a igreja, denigre a família. Tudo que faz é para ir de encontro à Bíblia. Tudo que faz vai de encontro à Bíblia. A família, porque homem não presta, porque mulher não presta. Deus fez o homem para a mulher para o homem, isso é claro. De outra forma não vai dar certo. Biblicamente, homem e mulher e homem, tá claro. Então não existe não existe arrumadinho. Para ir para o inferno, o caminho é largo, vai de todo jeito. Mas o caminho estreito para entrar no céu. Só entra no céu do jeito que está escrito na Bíblia. Só entra lavado e remido no sangue do Senhor. Então não adianta se enganar. A pessoa sabe que não dá certo, mas ele fica se enganando. Não, porque Deus é amor, porque... Não tem nada disso. Deus é amor, mas Deus é a justiça. Deus mata, Deus sara, Deus faz viver, operando Deus, quem pode impedir. Então não adianta tentar arrumadinho, não adianta. Então, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. A gente se regozija com a verdade. Quando a verdade sai, a gente fica alegre. Meu Deus, incriminaram essa pessoa, a verdade apareceu. Então a gente se alegra. Mas você vê aí pessoas, emissora aí,
se alegrando com a injustiça, porque fulano foi preso, foi bem pouco ele ser preso, ele tem que morrer e não sei o quê, sem a pessoa ter feito nada, nadica de nada, como diz aí. A imprensa corrupta aí recebendo propina aí, anunciando, noticiando notícias falsas, fake news aí direto, né? Tem um lado bom da internet, da rede social, mas tem um lado ruim também, né? A mesma coisa de uma faca, né? Você pega uma faca para tratar um peixinho, mas você pode fazer o mal também, né? Então, uma arma, você pode se defender, mas também a pessoa que não é do bem vai usar para fazer o mal. A Bíblia é uma arma, irmão. A Bíblia é a arma mais poderosa do mundo. É a arma que mais mata, é a que mais salva e a que mais mata. Uma Bíblia na mão do mercenário, ele vai distorcer tudo. Não é à toa que tem muitas religiões aí, levando as pessoas para o inferno. As pessoas caminhando a passo largo para o inferno. Porque fica lendo texto sem contexto, passando a mão na safadeza. Não tem nada não. Você não vai tropeçar num elefante, você vai tropeçar nas coisas pequenas. Não tem nada não, um elogiozinho, né? Olha aí, não se alegra com a injustiça. Como é que a pessoa diz que é filho de Deus e vai se alegrar com uma pessoa presa injustamente? Não, irmão. Ah, porque eu não gosto dele. Ah, porque eu não gosto dela. Irmão, que é isso, irmão? Amar o próximo como a si mesmo. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Nós estamos se regozijando, nós vamos se regozijar mais com a verdade, porque a verdade vai aparecer. Está aparecendo já. Está aparecendo. Agora só que tem pessoas que veem a verdade, mas ele não é da verdade, ele é da mentira, ele não é da luz, ele é das trevas, então ele não vai se converter. Mas tem muitos que é da verdade, está enganado aí, né? Muitos estão enganados, muitos que é da luz estão enganados nas trevas. Mas antes de Jesus vir, aqueles que estão nas trevas, que não é das trevas, vem para a luz. E aquele que tá camuflado na luz, ele vai voltar para o lugar dele. A luz incomoda quando Moisés, quando Moisés descia do monte, ninguém conseguia olhar para Moisés, a luz de Deus ali. Porque ele é a própria luz, né? Lá em Gênesis ele disse, haja luz, não é haja luz, a luz saiu dele. Ele deu a luz, ele é a luz. Não já viu muita gente dizer assim, a mulher deu a luz, né? Ela pariu, né? Mas muitos dias deu a luz, né? Então Jesus deu a luz. A luz veio dele, não é haja luz. Ele tirou a luz dele e colocou no mundo. Então muitos que estão nas trevas, muitos que estão camuflados na luz, mas não estão aguentando. Então ele vai para as trevas, porque ele é de lá, ele é das trevas, ele é do mal. Ele é do mal. Ela é do mal, não é do bem. Então quem é do mal não pode ficar camuflado no bem. Mas cedo ou mais tarde ele não aguenta e ele, como dizia meus conterrâneos, pica a mula. Né? Então, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Olha aí, tudo sofre, um homem e uma mulher temente a Deus, tudo sofre, mas não se corrompe. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha aí. Quantas pessoas que estão presas aí orando, né? Senhor, não fiz nada para estar aqui. José fez alguma coisa para estar. José foi preso. Passagem da Bíblia de José. José foi preso. José fez alguma coisa? Não. O único que não merecia ser preso era José, é o que a gente está vendo hoje aí. Mas José fez alguma coisa? Fez não. Então muita gente preso aí sem ter feito nada, inocente. Mas ele tudo suporta, tudo espera, ele confia em Deus, a justiça vai ser feita. A justiça vai ser feita e eles vão sair pela porta ali, glorificando, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, abaixeire andará. Toda noite, todo dia, toda madrugada, durante 24 horas nós estamos orando para Deus libertar essas pessoas que não fizeram nada e foram presas, sentenciadas por raiva, por maldade do inferno. Então,
O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerá. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Mas não diz que vai acabar, vai esfriar. Por isso que nós estamos aqui para colocar lenha lá, baraxere, andarabaxere, ouro, choro, nós estamos aqui para colocar lenha, vai esfriar, mas não vai apagar. Não vai apagar. O amor jamais acabará. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vir o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmão, porque muitas vezes o homem ele comete alguma falha, alguma coisa? Muitas vezes até Deus permitindo, para mostrar que homem é homem, homem falha. Quando a gente diz, quando eu prego, quando os pregadores pregam falando sobre homem, homem e mulher. Porque a gente não pode ser perfeito. A gente não pode ser perfeito, porque a gente é ser humano. Só existe um que é perfeito. Chegaram para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: bom é meu Pai. Então só existe um que é perfeito. Então a gente não pode ser perfeito, a gente tem qualidades, a gente acerta aqui, acerta ali, e vai devagarzinho, orando, jejuando, falando em línguas, e lendo a Bíblia, perseverando, mas a gente sempre está com aquela, porque essa natureza é corrupta, essa natureza é corrupta, o corpo não se converte, ele vem do pó, para o pó vai voltar, o nosso espírito e a nossa alma, né? A luta é pela alma, o diabo quer a tua alma, minha senhora, Senhor, o diabo quer a tua alma. Por isso que o diabo fica dando corda, rouba, trai, mente, se prostitui, pornografia, o diabo fica dando, bebe, o diabo fica dando corda, depois ele vai puxar, que ele quer a tua alma. Ele quer a tua alma, ele não quer teus bens, não. Ele quer a tua alma. Então, se converta, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando, porém, vir o que é perfeito, o eterno, ele é perfeito. Nós adoramos a um Deus perfeito. Nós adoramos a um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, Jesus Cristo, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo louvor. Olha o versículo 11. O apóstolo Paulo, ele diz, ele coloca ele como exemplo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por quê? Menino, você vê a mãe ou o pai compra um presente, compra um presente, um brinquedinho ali, bonito, caro. Aquele brinquedo ali foi caro, os pais fizeram sacrifício para comprar. Aí ele chega, vai brincar com outro coleguinha, o coleguinha está brincando com um negócio simples ali, ele deixa aquele dele e vai tomar aquele do outro, aquele que não vale nada, aquele todo quebrado, aquele carrinho com roda quebrada, tudo, que é menino, irmão. Menino não fica na presença. Menino tem que crescer. O menino valoriza o evangelho. Menino valoriza o evangelho. Menino quer as coisas do pai, mas não valoriza. O filho pródigo, o mais velho, foi menino. Você nunca me deu um cabrito. Meu filho, tudo é seu, deixa de ser menino. Agora, criança nós temos que ser. Porque para entrar no reino de Deus tem que agir feito uma criança. Como é? Criança briga agora, daqui a pouco já perdoa. Brigou agora, daqui a pouco já está dividindo o brinquedinho. Isso é criança. Espírito de criança. Agora, menino, a gente não pode ser menino. A gente não pode trocar a nossa salvação. Foi paga, preço de sangue. Então a gente vai tocar a nossa salvação. Meu irmão, cuidado para não perder a tua salvação por causa de uma mulher. Um minutinho ali de prazer, você vai
perder sua salvação. Cuidado para não perder sua salvação com coisas deste mundo perecível. Então não seja menino. O apóstolo Paulo disse quando ele era menino. Quando eu era menino, falava como menino. Olha, falar como menino é não ter certeza no que está falando. Ah, você crê na Bíblia? Ah, tanta contraditória, não tem contraditória não, deixa de ser menino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando a gente pensando como menino, ah, eu voto no fulano porque ele roubou, mas dá pra gente, pra você, pra mim não, eu tenho que trabalhar para comer, para me sustentar. Eu não sou mantido por roubo. Servo de Deus não é mantido por roubo não. Se a pessoa é mantida por roubo, é ladrão também. Se a pessoa apoia o ladrão, é pior do que ladrão. Se a pessoa apoia a prostituição, é pior do que o prostituto. Se apoia o aborto, é pior do que aquele que faz. Então, cuidado. Você dizendo que é crente até o diabo é, né? Mas temente a Deus, filho de Deus, você não é, né? Então, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Por isso que Davi disse para Salomão: seja homem. Desistir das coisas de menino. 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Agora, tudo foi descortinado, né? Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, maior deste é o amor. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Entendeu? Uma pincelada rápido. Agora nós vamos orar para que Deus reforce, Deus te encha deste amor que vem diretamente do alto. Rabaxere canta rabaxere andarabaxe. Meu Deus e meu Pai, que esta mensagem chegue aonde eu não possa chegar, que essa mensagem chegue nos quatro cantos do mundo. Meu Deus, que o amor que está esfriando, o amor verdadeiro, não o amor eros, não o amor filéu, mas o amor ágape. Meu Deus, que as pessoas possam verdadeiramente entender o Deus que é amor, é justiça, mas é amor. O Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que prepara e leva para o céu. É no nome de Jesus que eu profetizo, eu ministro esse amor, esse dom supremo que vem diretamente de Deus para seus filhos. Pai querido, Pai santo, continua nos dando força, continua nos ajudando. Visita neste momento esta mulher que está sofrendo, esta senhora, este senhor. Visita nesse momento os enfermos. Eu ministro cura, eu ministro repartições de dons. Eu ministro que você vai ter o que eu tenho 7 vezes. Eu ministro em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Nunca se esqueça, Jesus Cristo, o eterno soberano, Ele te ama e eu também. Amém? Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma mensagem bíblica. Não se esqueça de dar seu like. Se foi relevante a mensagem, dê seu like. Compartilhe, envie para quem você quiser, pelo menos para 7 pessoas. E estamos tudo. Amém? Graça e paz. Deus te abençoe ricamente. Amém? Graça e paz.